E aí pessoal, tudo bom? Olha, hoje mais uma noite aqui de um bate-papo com os pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Hoje a gente tem a felicidade de estar chamando o Salmito Filho e hoje a gente vai ter uma participação especial. A nossa assessora de comunicação, que é a Carol, vai estar participando aí com a gente, vai selecionar algumas perguntas de vocês para que a gente possa aí tirar dúvidas, esclarecimentos, entender um pouco mais sobre o que o nosso pré-candidato à Prefeitura vai poder nos trazer aqui. Já chamou nós aqui, então vamos começar esse bate-papo aqui, que vai ser muito bacana, e desde já agradeço muito ao pessoal da assessoria do Salmito que nos atendeu aí de prontidão. Opa, Salmito, boa noite, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? Tudo jóia? Salmito, tudo jóia. Prazer. Primeiramente, queria agradecer aí a sua prontidão de aceitar o nosso convite para esse debate, entender um pouco mais sobre as suas ideias aí, como pré-candidato a prefeito da nossa cidade, e desde já lhe agradecer muito aí por estar aqui com a gente hoje trocando essa ideia. Salmito, eu acho que a melhor forma de começar qualquer live é dando a oportunidade para o convidado, ele mesmo, contar um pouco da sua trajetória. Eu sei que muita gente lhe conhece, Fortaleza inteira, mas as pessoas que ainda não lhe conhecem, quem você definia que você pode definir que é Salmito, Salmito Filho, que hoje é deputado estadual? Bom, primeiro é um prazer poder participar da live aqui da AGE, a Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza, e dizer que essa é uma entidade que tem uma bonita história e uma história dentro de um segmento da nossa sociedade civil que é importantíssima, que é quem é responsável pela cultura empreendedora, pela geração de emprego e renda, né, propriamente dita. E quem sou eu? Né? Eu sou sociólogo, professor. Aos 23 anos, através de concurso público, comecei a dar aula na Universidade Federal do Ceará. E a minha formação acadêmica é para compreender melhor a realidade social, os desafios da nossa sociedade, as contradições, né? E aí isso me encantou muito. Eu já tinha uma militância no movimento estudantil, no movimento de juventude, no movimento popular aqui em Fortaleza. Se eu pegar desde o movimento estudantil na escola, no Grêmio da minha escola, aí já são... Eu comecei com menos de 15 anos, portanto, tenho 45 anos de vida, então já são aí mais de 30 anos de militância no movimento estudantil, no movimento de juventude, no movimento popular, no movimento social aqui em Fortaleza, depois como sociólogo, depois como professor, e na sequência na vida parlamentar. São 4 mandatos de vereador de Fortaleza. Para minha honra, fico muito... Eu poderia passar aqui o dia inteiro, o tempo da live inteiro e mais do que isso, para Eu vi o seu dizer a minha currículo lá, honra bem extenso. e a minha gratidão à população de Fortaleza, porque esses 4 mandatos de vereador, eu tive a oportunidade de elaborar leis nas mais diversas áreas. Sou autor de muitas leis, de muitos direitos aqui para a nossa cidade, para o nosso povo de Fortaleza. Tive a oportunidade de ser 3 vezes presidente da Câmara Municipal de Fortaleza e, portanto, tive a oportunidade de ser gestor como presidente da Câmara Municipal, de construir projetos para Fortaleza, no sentido não só como vereador, mas como presidente, unindo todos os partidos, construindo um projeto suprapartidário, um projeto de planejar a cidade de Fortaleza, uma agenda propositiva. Na época, nós tivemos a participação das entidades que fazem a sociedade civil de Fortaleza. Eu me lembro do presidente da FIEC presente nessa agenda, que foi o Pacto por Fortaleza, a cidade que queremos até 2020. Né? Coincidentemente, isso foi construído há 10 anos atrás, em 2009, 2010, né? E nós já preocupados e trabalhando a serviço da nossa querida cidade de Fortaleza. Tive a honra de ser secretário de Turismo de Fortaleza no início do primeiro mandato do prefeito Roberto Cláudio. Eu passei ali um pouquinho menos de 2 anos, porque a Câmara teve lá uns problemas, umas dificuldades, e os vereadores me convidaram, me chamaram, pediram para eu voltar para ajudar com aquela situação, para reorganizar a Câmara Municipal. Mas essa experiência também como secretário de Turismo,
muito me honrou quando eu tive a oportunidade de executar. O poder executivo é aquele que executa a administração pública, executa as políticas públicas, transforma ainda mais a realidade do nosso povo. Eu tive a oportunidade de executar toda a requalificação da Praia do Futuro, tive a oportunidade de retomar a obra do Vila do Mar, que é do litoral oeste de Fortaleza. Praia do Futuro é litoral leste de Fortaleza. Tive a oportunidade de requalificar a Avenida Monsenhor Tabosa, que era um sonho dos lojistas da Monsenhor Tabosa. Infelizmente, né, por conta da crise econômica e uma especificidade do setor de confecção, os lojistas da Monsenhor Tabosa estão muito atingidos e nós precisamos pensar numa estratégia especial para a Monsenhor Tabosa, que faz parte ali da nossa Praia de Iracema. Enfim, então tive a oportunidade de conseguir dinheiro, elaborar programas para captar recurso, dinheiro, para a Prefeitura de Fortaleza poder requalificar ainda mais a infraestrutura turística de Fortaleza, porque a economia do turismo, ela é uma das principais vocações econômicas da nossa cidade de Fortaleza. Não é a única, mas é uma das mais importantes. Quando se investe na economia do turismo, nós estamos investindo na geração de emprego e renda. Não é coincidência. O melhor momento do comércio de Fortaleza, tirando o Papai Noel, tirando o Natal, que é o melhor de todos, mas tirando o Natal, ali o Papai Noel, os melhores momentos do comércio de Fortaleza são exatamente os melhores momentos do turismo na nossa cidade de Fortaleza. Portanto, isso não é uma mera coincidência. Isso faz parte de recurso, de dinheiro que vem de fora da nossa economia para dentro da economia de Fortaleza, através dos turistas. E eu costumo dizer, a pessoa que trabalha no hotel em Fortaleza, ela trabalha no hotel na Beira-Mar, por exemplo, e ela mora no Conjunto Ceará. Lá no Conjunto Ceará, ela vai consumir na loja do Conjunto Ceará, na farmácia do Conjunto Ceará, no frigorífico, no mercadinho. Então, a economia do turismo, ela primeiro, tem esse valor de trazer o recurso econômico, o dinheiro, de fora para dentro, né? De outras economias, de outras cidades, de outros estados, até de outros países, para dentro da economia da nossa cidade. E, ao mesmo tempo, irriga a economia como um todo, né? Nos bairros, nos diferentes bairros da nossa cidade. Então, aqui, em poucas palavras, essa é um pouco da minha história. É uma história de trabalho, é uma história de compromisso com a cidade de Fortaleza, seja como militante do movimento social, do movimento estudantil, do movimento popular, do movimento de juventude, seja como parlamentar e como gestor público nessas experiências que eu tive. E Saulito, assim, o seu projeto para a Prefeitura de Fortaleza, eu queria que você falasse um pouco assim, o que é que você tem pensando, o que é que de mudança você tem propositivo agora para uma nova gestão como prefeito de Fortaleza? Bom, primeiro, nós temos que, na minha opinião, a gestão do prefeito Roberto Cláudio conseguiu muitas, assim, alcançou, realizou, né, executou muitas conquistas importantes para a população de Fortaleza e para a nossa cidade, né? Nós podemos aqui citar, por exemplo, em cada área, na área na infraestrutura urbana, na mobilidade propriamente dita, do transporte coletivo, que é um dos itens mais importantes na mobilidade e que tem relação direta com a infraestrutura urbana. Nós tivemos aí um avanço extraordinário. A construção de túneis, de viadutos, de binários que foram abertos, de faixas exclusivas para os ônibus, porque isso daí permite que o nosso povo, que é mais de 1.200.000 fortalezenses que andam de ônibus por dia em Fortaleza, possa gastar menos tempo dentro do ônibus e ter mais tempo de lazer, ter mais tempo de se preparar, até para um curso, para uma capacitação. E isso significa qualidade de vida para a nossa cidade, né? Eu posso citar aqui uma conquista na área da saúde, na verdade, muitas conquistas. Nós tivemos aí a construção do IJF 2, graças à boa parceria do prefeito Roberto Cláudio
e do governador Camilo Santana. Essa é uma conquista da cidade, do JF2. Imagine agora a pandemia, se nós não tivéssemos um JF2, se nós não tivéssemos o aumento de leitos hospitalares, ainda, mesmo assim, nós precisamos de um hospital de campanha, nós precisamos de medidas extras para além de tudo que a prefeitura, a gestão do prefeito Roberto Cláudio vem fazendo. Mas a maioria do nosso povo, que não pode pagar um plano de saúde, né, não precisa mais ter que se submeter a um capricho de uma liderança política local ali do bairro para poder ter um atendimento no posto de saúde. Essa é uma conquista de direito, uma conquista da cultura, inclusive, republicana, na gestão do prefeito Roberto Cláudio. Nós tivemos também na educação. Estou falando aqui para uma associação de jovens empresários. Então, a educação, ela é importantíssima. A educação, ela forma o ser humano. Ela forma o ser humano para a vida, emancipa o ser humano. Através de uma educação de qualidade, de uma boa educação, nós podemos ter gerações melhores, gerações mais capacitadas para o mundo, para a vida social, para o mundo do trabalho, para a nossa cidade. E o prefeito Roberto Cláudio, em 2013, quando ele assumiu e iniciou seu primeiro mandato, o primeiro ano do primeiro mandato, não tinha nenhum aluno, nenhum estudante da rede pública municipal de Fortaleza matriculado em escola em tempo integral. Nenhum. Né? Hoje, em 2020, 7 anos e 7 meses depois, dos 232 mil estudantes matriculados na rede pública municipal de Fortaleza, nós temos 49,4% desses 232 mil estudantes matriculados na rede pública municipal em escola em tempo integral. Escola em tempo integral é o melhor modelo de escola. O mundo considerado desenvolvido tem como referência, como escola em tempo integral, onde a criança, o adolescente, o jovem passa o dia na escola, não só com as refeições, mas com atividades de conteúdo na sala de aula e, no outro turno, com atividades complementares de conteúdo e atividades de esporte, de educação física, porque isso faz parte da educação e da saúde e da formação do ser humano. Os gregos, por exemplo, consideravam a educação como sendo o conhecimento, o conteúdo, que hoje a gente chama de ciência, na época era o conteúdo, a matemática e o idioma propriamente grego, e a música, portanto, as artes, e a educação física. Esse era o principal fundamento da educação grega, né, que formou ali a antiguidade clássica. Então, a escola em tempo integral, no mundo desenvolvido da América do Norte, da Europa Ocidental, acontece exatamente como escola em tempo integral, com artes, com música, com pintura, com desenho, desenvolvendo toda a dimensão do estudante, não só na parte cognitiva, do conhecimento, do conteúdo técnico, científico, mas também na sua integração com a comunidade escolar. O esporte ensina muito para a vida. Por que o esporte ensina muito para a vida? Porque o esporte ele tem regras, tem disputa, tem competição, tem limites, e a pessoa aprende a ganhar e aprende a perder. E na vida é assim. Na vida nós temos disputa, competição, nós temos regras que precisam ser seguidas e nós temos que aprender a ganhar e a perder na vida. Então, a escola em tempo integral é outra conquista extraordinária. Bom, eu não vou citar todas as conquistas, porque são muitas. As areninhas, as praças requalificadas. Então, o meu objetivo como pré-candidato a prefeito de Fortaleza pelo PDT, em primeiro lugar, é garantir essas conquistas. O nosso povo não pode perder essas conquistas. Então, em primeiro lugar, garantir essas conquistas. Em segundo lugar, nós não podemos também dizer que já está tudo resolvido. Não. Tem muita coisa ainda por fazer, que precisa ser feita. Até porque nós temos que ter a humildade e a consciência
de que ninguém faz tudo em 4 anos, nem em 8 anos. As cidades que conseguiram se desenvolver grandes e realizar grandes projetos são cidades que têm planejamento, que têm continuidade nas ações das políticas públicas, com políticas de Estado para além da política de governo, né? Para quem está aí acompanhando a live entender bem, política de Estado no município, como é isso? Política de Estado não é do Estado do Ceará, do Estado de Pernambuco, do Estado da Bahia, não. É a política pública que, independentemente do governante, do prefeito, ser do partido A ou ser do partido B, ela deve ter continuidade, porque aquilo dali é uma política que interessa à população. Né? Não é porque muda o governante que tem que mudar a política. A política de governo é a política daquele grupo que governa, no caso, o município, o prefeito e seus secretários. Então, eu tenho essa compreensão de que nós precisamos garantir todas as conquistas da gestão do prefeito Alberto Cláudio e avançar. Avançar em que direção? Avançar na direção de que nós precisamos investir, aumentar, melhorar ainda mais. Melhorou muito a educação pública de qualidade, com bons resultados, na gestão do prefeito Alberto Cláudio. Mas nós precisamos melhorar ainda mais, e buscando resultado, qualidade da educação, né? Valorizando os profissionais da educação, valorizando a comunidade escolar. Mas como é que faz isso? Faz isso não com politicagem, não colocando cabo eleitoral, não colocando aliado político para dirigir a escola, para dirigir, por exemplo, os rumos, os destinos da política da educação. Se faz isso com uma boa técnica, com uma boa estratégia, com metas estabelecidas, avaliando essa estratégia, avaliando os resultados. Então, é assim que se faz, e assim, por exemplo, que Sobral, dentre os 5.570 municípios do Brasil, é o primeiro lugar nos resultados da educação de qualidade. Aferidos, não por Sobral, mas pelo Ministério da Educação, quando a presidente da República era a Dilma, quando o presidente da República era o Temer, quando o presidente da República era o Lula e agora quando o presidente da República é o Bolsonaro. Independentemente do presidente ser do partido A, B ou C, o Ministério da Educação tem uma pesquisa com método técnico-científico para avaliar os resultados da educação pública municipal de todos os municípios do Brasil e, para nossa honra, Sobral é o primeiro lugar. Se Sobral consegue, Fortaleza pode conseguir. Mas eu quero apoiar, eu quero avançar. Se eu tiver a chance de ser o candidato e se eu tiver a honra, né, de ser o próximo prefeito de Fortaleza, eu quero avançar na educação, na cobertura da saúde, especialmente da atenção primária, que já cresceu muito e precisa ampliar ainda mais, como melhorar, que é um ponto que nós precisamos melhorar, que é a atenção secundária, os exames, filas de exame. Né? A Inglaterra, por exemplo, estabeleceu um limite, né? Um limite de semanas. A própria rainha, raramente ela baixa algum decreto, né? Mas por a população muito incomodada, né? Entrando na fila para fazer exame, demoravam muito os exames. Eu estou falando da Inglaterra, que é um país referência, que é um país desenvolvido. Mundo, né? Exatamente. Então, lá eles estabeleceram um limite de 26 semanas para a pessoa no serviço público de saúde fazer um exame e ter o resultado do seu exame, né? Então, qual é a nossa meta aqui? Estabelecer também um limite. Isso se chama atenção secundária da saúde, para a nossa população ter direito a exames, né, e a consultas eletivas e a exames. Quero avançar também na questão da geração de emprego e renda. Eu tenho consciência que, diferentemente do governo do Estado e da União Federal, no Pacto Federativo Brasileiro, do nosso país, o município não é responsável pela política econômica. Eu tenho consciência disso. E a política econômica ela é importantíssima para decidir, né, os rumos da geração do emprego e da renda no nosso país.
mas o município pode fazer a sua parte. Na minha avaliação, né, eu sempre tive o convencimento de que quem gera emprego e renda é a iniciativa privada. Quem gera emprego, quem gera renda é a iniciativa privada. Olha o papel nobilíssimo dos empreendedores, que é de gerar emprego e de gerar renda. Agora, o poder público tem outro papel social, assim falando, muito nobre também, extremamente nobre, extremamente importante. Esses papéis, eles devem estar em sintonia. Qual é o papel do poder público? Nós vimos agora na pandemia. Quem gera emprego e renda é a iniciativa privada. Quando parou, teve que parar a produção da iniciativa privada, parou a economia. Parou a economia. Quando parou a economia, começa a aumentar o desemprego, a falta de renda para a população, né? E qual o papel do poder público? O papel do poder público é de salvar vidas. Essa é a razão primeira e principal do poder público, dita não por mim, dita não por mim, dita por todos os cientistas políticos, por todos os filósofos da filosofia política, né? Se nós pegarmos qualquer um, de qualquer corrente, uma corrente liberal, vou pegar aqui um pensador liberal, John Locke, né, inglês. John Locke dizia que a principal razão do poder público é de garantir e proteger a vida. John Locke dizia mais, que o poder público tem que proteger a propriedade. E a primeira e principal propriedade é a vida, né? Então, essa é a fala do pensador liberal John Locke, que é um pensador da filosofia política renomado, é um clássico, né, da filosofia e da ciência política. Então, o poder público ele tem o papel de salvar vidas e, ao mesmo tempo, nós vimos agora, no momento excepcional, em momentos excepcionais, como a guerra, como pandemia, como essa pandemia do novo coronavírus, nós vimos como o poder público ele é capaz não só de salvar vidas, mas de salvar empresas, de estimular a iniciativa privada. Por quê? Vamos olhar para os Estados Unidos, que é o país mais rico do planeta. Lá nos Estados Unidos, foi o poder público, foi o Estado norte-americano que aportou 10 trilhões de reais. Eu estou aqui arredondando, eu estou colocando só o dólar a R$5, já está mais de R$5, já está mais de 5,60. Mas se a gente fizer uma conta redonda para menos, o Estado, o poder público dos Estados Unidos, aportou mais de 10 trilhões de reais na economia norte-americana dos Estados Unidos. Para quê? Para socorrer americanos que ficaram sem renda e sem emprego na pandemia e para socorrer empresas. Socorrer empresas, porque algumas empresas foram brutalmente, frontalmente, bruscamente atingidas e essas empresas precisavam de socorro. Não é que vai dar dinheiro assim, você aí faz um estímulo de crédito, faz um refinanciamento, enfim. Então, esse é um papel do poder público. Eu pergunto, qual é a outra instituição social no mundo moderno que pode fazer um aporte desse? Que tem a prerrogativa de fazer isso na nossa realidade social? Nenhuma. Por maior que seja, só me permita eu fechar esse raciocínio. Por maior que seja uma empresa privada, por maior que seja, nem ela tem a obrigação de fazer isso, nem é papel dela e não tem condições. Então, olhe como é tão nobre, como é tão fundamental o papel do poder público. E olhe como é tão nobre, como é tão fundamental o papel da iniciativa privada, dos empreendedores. Então, cada instituição, agora estou falando até como sociólogo, né? Cada instituição social na nossa sociedade tem o seu papel. E aí, isso é que me motiva, porque eu quero ser candidato a prefeito de Fortaleza, se eu tivesse a oportunidade. E quero ser prefeito de Fortaleza para colocar a prefeitura mais presente na vida dos empreendedores para estimular. Eu vou, para fazer justiça, a gestão do prefeito Alberto Cláudio fez isso. A prefeitura viabilizou as licenças online, desburocratizando, facilitando a abertura de empresas, mas nós precisamos avançar muito. Na nossa cidade de Fortaleza existem muitos jovens empreendedores. Eu estou falando aqui para a AGE,
né? Muitos jovens empreendedores em cada bairro dessa cidade, na nossa periferia. Eu estou andando ainda mais e estou encantado. Agora, esses jovens estão pegando crédito com quem? Porque muitas vezes o pai não tem. E quando tem um pai, não tem um crédito. A mãe também não tem. Está pegando crédito, sabe como? Com agiota. Quem não anda na nossa periferia, é importante que saiba, existem agiotas até estrangeiros, peruanos, colombianos, bolivianos, andando de moto e emprestando dinheiro para os nossos empreendedores, cobrando 20% de juros em 24 dias, em 25 dias. Então, cadê? Nós temos que colocar o poder público, chama aqui um banco público, faz aqui a prefeitura, o pré-candidato Sarto do PDT, teve uma ideia maravilhosa, que eu até cito aqui o nome dele por uma questão de justiça. A prefeitura pode criar um fundo garantidor para fazer uma parceria institucional com o Banco do Nordeste, ou com o Banco do Brasil, ou com outro banco, porque isso diminui o risco do banco, e diminuindo o risco do banco melhora a taxa de juros, e nós podemos ter um crédito facilitado para os nossos empreendedores, por exemplo, de cada um dos 121 bairros de Fortaleza. Outra medida, bancos comunitários. Banco comunitário não é coisa de comunista, não. Banco comunitário está sendo estudado pelos principais centros, centros econômicos. O MIT, Harvard, estão estudando os bancos comunitários porque eles fortalecem a economia local dentro da lógica capitalista. O banco comunitário, ele cobra uma taxa mais barata, ele, como é um banco comunitário, ele não tem lucro, e aquela receita que o banco comunitário tem, ela volta para ser mais crédito para aquela comunidade. Então, nós podemos estimular bancos comunitários para regiões da cidade de Fortaleza ou para bairros de Fortaleza. Porque vocês sabem, vocês da AGE, que eu vou fazer uma comparação aqui grosseira para criar uma imagem bacana. Imagina uma bola de neve. A bola de neve, quanto mais ela gira, mais ela cresce. O fluxo econômico, o fluxo de dinheiro para quem consome e o fluxo de capital para quem empreende, quanto mais ele circula na economia local, mais gera renda e gera emprego. Desenvolvimento. Nós temos que ter cuidado para que esse fluxo não vá logo para fora da nossa cidade. Como é que vai para fora? Porque quando nós compramos produtos de São Paulo, nada contra São Paulo. Não, nós somos todos brasileiros, nós somos um país coeso, unificado, mas nós temos que fortalecer a nossa economia local. Hoje é um dia tão especial nessa live, que eu estou aqui comemorando, porque saiu hoje a publicação no Diário Oficial do Estado de uma lei de nossa autoria que cria o selo do produto cearense. O que é isso? Eu me lembro quando estava no momento mais grave da pandemia, todos nós preocupadíssimos com a saúde, com a vida, com o emprego e com a renda do nosso povo. E aí foi quando eu tive essa ideia, liguei para a assessoria, pessoal, vamos criar aí uma lei, vamos ver se é possível criar uma lei para essa lei vai criar um selo que identifica o produto cearense. Nós, empreendedores cearenses, e aí eu tiro o meu chapéu e aplauso, aqui no Ceará nós produzimos engarrafamos água mineral, nós produzimos castanha, nós produzimos freezer, geladeira, gelágua, fogão, nós produzimos produtos da indústria de laticínio, né? Nós produzimos apartamentos, casas, né, da indústria da construção civil, nós temos tantos produtos cearenses, então vamos priorizar os produtos cearenses. Se eu puder comprar um produto que é fabricado, que é produzido no Ceará, eu estou consolidando o emprego e a renda do povo cearense. E até, quem sabe, aumentando. Então, essa lei foi publicada de nossa autoria, eu fico muito feliz e é essa a nossa motivação. Parabéns pela iniciativa. Muito bom. Salmito, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu acho que você é um homem público já tem uma trajetória aí boa, uma caminhada pela cidade, você tem uma belas contribuições para a cidade. Mas eu queria que, se você pudesse elencar para a gente que 3 projetos que nessa sua caminhada foram fundamentais para a cidade, para o povo de Fortaleza, quais deles você definiria?
E junto com essa pergunta também, já faço outra em seguida para você poder emendar aqui na história, que é a seguinte: qual vai ser a sua bandeira se você chegar se eleger como prefeito de Fortaleza? Qual é a bandeira que vai definir o mandato de prefeito do Salmito Filho, se ele chegar a assumir o gabinete do prefeito? Bom, eu tenho a honra de ter sido 4 vezes vereador de Fortaleza. Então tem muito trabalho aí realizado. Eu queria lhe pedir, se você puder, esses 3 projetos principais, diga 3 áreas. Economia, três temas. saúde e educação. Economia, saúde e educação. Vamos lá. Na saúde, eu sou autor de uma lei, e foi no nosso primeiro mandato de vereador, em 2005. Essa lei, eu me lembro que o presidente da Comissão de Saúde era um vereador médico, e ele chamou a atenção, ele disse: olha, essa lei é um verdadeiro código sanitário para Fortaleza. Essa lei, ela trata da prevenção e do controle de todas as zoonoses. As zoonoses são as doenças transmitidas por animais, e endemias. Quais são as endemias? Naquela época, endemia, um tipo de endemia recorrente em Fortaleza é da dengue. Hoje, além da dengue, tem a dengue, a zika e a chikungunya. Essa lei, ela previne e combate todas as zoonoses e endemias na cidade de Fortaleza. Além disso, ela criou ao mesmo tempo, porque como as zoonoses são doenças transmitidas pelos animais, os animais são vetores dessas doenças, então nós criamos também nessa própria lei, é uma lei que foi feita por várias mãos. Eu, inclusive, agradeço aqui médicos veterinários com doutorado, professores universitários que contribuíram. É uma lei de mais de 40 artigos, cada artigo riquíssimo. É uma lei muito importante para a cidade de Fortaleza. E nós criamos também direitos e deveres, direitos para os animais e deveres para os criadores de animais de pequeno e grande porte. Cachorros, gatos, cavalo, enfim. Então, aqui em Fortaleza. Essa é uma lei na área da saúde, né? Que muito me honra. Tem outras, mas essa daí é muito extraordinária. A outra, educação. Educação, tem também várias. Eu vou destacar aqui logo 2. Uma é que criou o transporte escolar gratuito da prefeitura. Por quê? Porque eu olhava assim, os municípios do interior têm aquele transporte escolar, né? E de Fortaleza não tinha. Aí como é isso? E aí eu fui perguntar à assessoria e nós fomos estudar, fomos, né, pesquisar, avaliar. O dinheiro vinha para Fortaleza, mas o dinheiro vem carimbado só para transporte escolar. Se não tiver uma lei, porque é bom que se diga, só para todo mundo entender, que no poder público, na administração pública, é diferente da administração da iniciativa privada. Na iniciativa privada, você pode fazer tudo que a lei prevê e tudo que a lei é omissa. Certo? Não tem problema. Na administração pública, não. Você só pode fazer tudo que esteja previsto em lei. Se tiver alguma omissão, você não pode fazer. Você tem que criar a lei, porque tem que ter a previsão em lei de cada programa, de cada ação da administração pública, né? E aí, o dinheiro vinha do Ministério da Educação, da União Federal, para transporte escolar gratuito, carimbado, mas como não existia nenhuma lei, nenhum programa, e, portanto, nenhuma lei de transporte escolar gratuito em Fortaleza, o dinheiro voltava. Aí eu disse, puxa, não tem sentido o dinheiro voltar. Vamos fazer com que esse dinheiro venha e fique. Aí criamos a lei do transporte escolar gratuito, com critério. Não dá para transportar. Fortaleza não tem, diferente do município do interior, de pequeno porte, né, do interior, que tem uma rede de estudantes matriculados muito menor do que a rede de Fortaleza. Fortaleza hoje tem aproximadamente 232 mil estudantes matriculados. Então não dá para transportar todo mundo. Então a lei do transporte escolar gratuito, de nossa autoria, ela criou o seguinte critério: no bairro em que não tiver uma escola ou uma creche, que são a prefeitura é responsável pelo ensino infantil e pelo ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2, disponível ali para matricular aquela criança no seu bairro, né? Então essa criança ou esse adolescente vai poder estudar numa escola em outro bairro ou numa creche em outro bairro, e o transporte escolar gratuito vai levar e trazer essa criança.
né? Então, esse é um primeiro critério, para garantir que nenhuma criança, nenhum adolescente fique fora da escola, porque no bairro, no seu bairro, não tem ali uma creche ou uma escola. O outro critério... Oi? Essa lei está em vigor? Está em vigor, está em vigor. E aqui e acolá eu pego uma pessoa, eu visitei agora, na semana passada, o Genibaú, e eu encontrei algumas mães dizendo que não estavam conseguindo matricular seus filhos na creche lá do bairro, porque não tinha vaga. Aí eu disse, pois então, também encontrei isso na Barra de Ceará. Pois então vamos ver onde é que tem uma vaga para você matricular seu filho e ter direito ao transporte escolar gratuito. Como é creche, inclusive a mãe ou a acompanhante, o acompanhante pode ir no transporte escolar gratuito, né? Isso tudo garantido pela lei. Segundo, a criança ou o adolescente com deficiência, né? Se a deficiência dificultar que possa ter o acesso à escola, o transporte escolar gratuito, tanto é que porque vocês são bem jovens, né? Mas antes dessa lei existir, não existia em Fortaleza aqueles ônibus do transporte escolar público. Agora tem. E tem graças a essa lei de nossa autoria, porque o dinheiro não ficou mais voltando para Brasília. O dinheiro fica agora, é aplicado aqui. Outra lei importantíssima da educação, eu vou citar aqui, porque eu não posso deixar, que é a lei da responsabilidade educacional. Nós não temos uma lei de responsabilidade fiscal, que é importantíssima para a cultura fiscal em nível federal, né? E é uma exigência tanto para os 3 entes da federação, União Federal, unidades da federação, os estados e os municípios, né? Tem que seguir a lei de responsabilidade fiscal, que é a cultura fiscal, né? Que é muito importante você ter, o gestor público ter a cultura fiscal, a responsabilidade da receita e das despesas, para não correr o risco das despesas serem muito maiores do que a receita, né? Do que as receitas. Então, nós criamos a lei da responsabilidade educacional, onde estabelece vários critérios, direitos e deveres e exigências, inclusive para o Poder Executivo, né, para a Secretaria Municipal de Educação, prestar contas, né, da política pública de educação que está sendo executada no município de Fortaleza. Essa é outra lei que muito me honra, de nossa autoria, né? Falei saúde, falei educação. Aqui. A gente está vendo a questão da grade escolar, e realmente é uma grande dificuldade de mudar a estrutura da grade escolar. Mas é que eu queria colocar com uma postura para você, já que é um pré-candidato a prefeito e pode sim assumir o cargo de prefeito de Fortaleza. Você está disputando já, né, fazendo essa maratona. Eu queria fazer uma proposição. A gente, um tempo na AGE, em 2016, colocou para que tivesse a cadeira de empreendedorismo, a cadeira de finanças. A gente precisa, saiu um dado recente, se a gente tivesse mais 8.000 empreendedores em Fortaleza, o nosso modelo de economia teria um impacto disruptivo para a cidade. Ou seja, o aumento de renda, o aumento de qualidade de vida para a população seria muito mais superior. E a gente mostrando esse caminho aos jovens, vindo pela prefeitura, pela grade escolar, eu acredito sim que seria muito interessante. Se você quiser, eu posso até resgatar esse projeto da AGE e passar para você olhar e aprimorar, que será muito bacana. Eu quero sim, e o que você acabou de falar é de fato muito importante. Eu concordo. Nós não podemos ter uma escola, e eu falei isso no debate sobre educação. Tem como provar, porque é só entrar no Facebook, tem lá, está gravado, né? A nossa educação pública, ela tem que formar amplamente o estudante da rede pública municipal de Fortaleza, né? Com conteúdo das ciências, da matemática, da nossa língua vernácula, português, das outras ciências, biologia, química, enfim, né? Tem que formar também como cidadão. E nessa formação como cidadão, isso entra como uma grade complementar, um currículo complementar. Nós não podemos formar as nossas gerações só para a cultura do emprego. Tem gente que tem a vocação para trabalhar, né? E tem gente que tem o talento e a vocação para empreender. Agora, esse talento tem que ser desenvolvido, né? E a educação empreendedora, ela estimula
muita gente que tem a vocação para empreender. Portanto, você falou aí muito bem, inclusive usando um termo que eu acho que tem tudo a ver, que é a questão mesmo disruptiva, entendeu? A juventude, e aí eu estou vendo isso lá no Genibaú. Lá no Genibaú, na Granja Portugal, na Comunidade Luminosa, no Bom Sucesso, na periferia na nossa periferia de Fortaleza. Os nossos jovens estão empreendendo. A maioria dos nossos jovens não querem mais um emprego, não. Eu estou dizendo isso porque eu perguntei. Eu perguntei ao Flávio, que ele empreende, ele vende batata frita na Praça Mauá do Pan-Americano. Que bacana. Eu perguntei, o Flávio disse, eu fiquei desempregado, mas só para não perder aqui, eu vou falar da lei, né? Isso que você acabou de falar é lei de nossa... já está aprovado, é lei de nossa autoria, criando, aí é como deputado estadual, criando a Semana do Empreendedorismo, né? E para que haja também essa semana envolvendo os estudantes da rede pública estadual, porque o Estado é responsável pela educação do ensino médio, né? Então, nós já temos uma lei nesse sentido, que eu quero aqui, inclusive, também prestar contas como parlamentar estadual. Então, mas voltando, o Flávio, que ele mora lá no Pan-Americano, ele vende batata frita na Praça Mauá. Eu perguntei para ele como é a história de vida dele e ele gentilmente contou e disse que eu poderia contar. O que o Flávio disse? Ele disse, eu trabalhava eu vou dizer até o nome da empresa. Eu trabalhava na empresa Couro Fino, com costura de couro, né? E eu ganhava bem, ganhava R$ 1.800 na minha carteira, assinado, tudo direitinho. Mas um belo dia, alguns anos atrás, ele contando, fiquei desempregado. E recebi a primeira parcela do seguro-desemprego, e procurando emprego, e nada de conseguir emprego. Recebi a segunda parcela do seguro-desemprego, e eu procurando emprego. Aí ele disse, aí eu comecei a entrar em desespero. Porque eu já ia receber a terceira parcela do seguro-desemprego, e nada de eu conseguir emprego. E aí, como é que seria quando terminar o seguro-desemprego? Eu viver de quê? Eu, minha família, nós iríamos viver de quê? Aí ele disse, rapaz, aí eu tive a ideia de fazer batata frita. Nunca tinha fritado batata na minha vida, ele dizendo. Nunca, não sabia de nada. Olha aí. Olha a necessidade, né, da pessoa. Ele foi empreender pela necessidade, até pelo desespero. Resumo da história. Depois de alguns anos, hoje ele é um empreendedor. Ele se capacitou, se qualificou. Hoje ele sabe qual é o melhor tipo de batata para fritar. Hoje ele sabe, ele tem um planozinho de negócio dele. Hoje ele tem um carrinho que ele orientou lá o fabricante de carrinho. Ele disse, olha, eu quero um carrinho com esse equipamento aqui nesse espaço, aqui nesse plano inox, porque é mais higiênico. Eu quero um carrinho maior para caber 3 tachos para fritar batata. Você não sabe a felicidade que dá hoje na FENAGE está uma história dessa. Porque a AGE é feita para ajudar pessoas como uma pessoa dessa. Entendeu? A desenvolver. Rapaz, eu até me emociono, porque na hora ele estava contando isso, ele começou a chorar. Entendeu? E assim, é a vida do Flávio. A vida da pessoa, né? E aí eu perguntei para ele, mas Flávio, me diga uma coisa. Se hoje a Couro Fino lhe chamasse para você trabalhar lá novamente, já que você é um camarada cuidadoso e tal, papapá, para ganhar R$ 1.800 na carteira assinada como você já ganhou lá, você deixaria a batata frita e iria trabalhar lá? Não. Se me pagar 3 mil, ainda assim eu continuo na batata frita. Porque hoje eu estou vendendo, a minha receita é muito maior, eu estou feliz, é o meu negócio, e o meu negócio ele vende, olha, ele frita um saco de 60 quilos de batata por dia. Ou seja, ele produz de batata frita 30 sacos, aqueles sacos grandes de 60 quilos de batata. E a gente vê a felicidade dele, o brilho no olho, né, do negócio dele. Isso é o Flávio, que vende batata frita. Agora ele vem de onde? Na Praça Mauá. A Praça Mauá foi requalificada pela prefeitura. A Praça Mauá tem iluminação pública nova, tem uma areninha. Desculpa, porque entrou aqui uma ligação e eu tive que recusar. Aí eu perguntei, Flávio,
E depois da requalificação da praça, melhorou a venda de batata frita ou continuou do mesmo jeito? Melhorou muito, porque a comunidade agora está vindo para a praça, está andando na praça, fazendo caminhada, sentando nos bancos, enfim. Então, a prefeitura tem como ajudar, apoiar indiretamente, requalificando os espaços públicos, iluminando. Lá tem uma torre de segurança cidadã, que é um projeto de segurança cidadã da Prefeitura de Fortaleza, liderado pelo vice-prefeito Roberto Cláudio, sob a liderança maior do prefeito Roberto Cláudio, né, do vice-prefeito Moroni, sob a liderança do prefeito Roberto Cláudio. Só que, ainda assim, o Flávio, ele empreende, o capital de giro dele, às vezes ele tem que entrar no cartão de crédito. Então, é aí onde eu defendo que o poder público, e inclusive a prefeitura, deve avançar mais. Né? Chama um banco comunitário, chama um banco do Nordeste, um banco do Brasil, faz uma parceria institucional como prefeitura, porque eu estou vendo, estou citando o Flávio, tem a Kátia também, que vem de espetinho lá na mesma praça, que eu conversei com ela. Tem o casal lá do José Walter, desculpa, deu um branco aqui no nome desse casal, eu não vou inventar o nome, porque eu estou contando aqui histórias verdadeiras de vida real do nosso povo. Esse casal, até a menina, a moça, a esposa tem 23 anos e ele tem 21 anos. A mulher falou aqui que é Neuma o nome dela. Neuma, pronto. Obrigado aí. A Neuma tem 23 anos e o esposo dela tem 21 anos. Eles têm uma lojinha de acessórios de celular. Há 2 anos. Eles têm essa lojinha lá no José Walter, né? E a juventude, o que eu estou falando aqui, isso aqui, eu me empolgo porque eu vibro com quem tem espírito público, quer o melhor, né, para o bem comum. Essa é a minha vocação, esse é o meu trabalho. Eu não tenho um outro negócio, admiro quem tem negócio, admiro quem tem empreendimento, quem é empreendedor, admiro mesmo, de verdade, né? Mas o meu talento é de poder, por exemplo, quando eu vejo o Jean, lá do Bom Sucesso, ele tem a barbearia dele. A barbearia dele toda bacana, com decorada. Eu disse, Jean, como foi que você decorou essa barbearia? Tem tudo, hein, Salmito? Oi? Tá com muita experiência aí, muito case. É muito bacana ver isso, se alguém conhece na cidade de ponta a ponta. Porque se eu quero ser candidato a prefeito de Fortaleza, e se eu quero ser prefeito de Fortaleza, não é querer é um grupo, nós somos do PDT, nós somos de partidos aliados, nós temos um projeto coletivo e quem for ser o candidato tem que estar muito conectado com a vida real do nosso povo, com o sentimento da população. Então, o Jean, ele tem a barbearia dele lá, ele é empreendedor, entendeu? E ele fala com toda honra, ele tem uns clientes no Instagram, o casal lá do José Walter, eu perguntei para ele, a vitrine aqui da loja de vocês, vende mais nessa vitrine aqui da loja presencial ou da loja do Instagram? Aí eles disseram, da vitrine do Instagram. Aí eles disseram, mas o pessoal compra pelo Instagram e vem pegar aqui na loja. E eles já estão pensando em abrir a segunda loja, a primeira filialzinha. Então, isso... Aí eu pergunto, e o poder público, né? O poder público, a prefeitura, está presente quando fez a areninha do José Walter, quando faz a iluminação do José Walter, quando está construindo o novo Cuca lá no José Walter, que são todos equipamentos públicos importantes para a nossa população. Agora, eu acho que nós temos que ainda entrar mais na geração de emprego e renda. E como é que entra? A prefeitura gerando emprego? Não. É a prefeitura utilizando estratégias de desenvolvimento, apoiando e estimulando os nossos empreendedores. Desde os artesãos, como já existe. A prefeitura hoje ela faz a feira nos terminais de ônibus. Que eu conversei lá com a dona Auri, que é artesã, lá do Jockey Club. Ela disse, agora na pandemia não retomou ainda. É um momento excepcional. Mas antes da pandemia, e se Deus quiser, logo depois da pandemia, muitas famílias vivem da renda que esses artesãos têm nas feiras no terminal de ônibus. Então, muita renda e emprego é gerado na cidade de Fortaleza e pode ser gerado muito mais se a prefeitura tiver esse olhar e eu quero avançar mais. Se eu tiver a chance de ser o candidato, de ser o prefeito de Fortaleza, eu quero fazer com que
o poder público municipal possa estar identificando cada empreendedor em cada bairro, identificando, disponibilizando capacitação, orientação e acesso ao crédito facilitado. Se nós fizermos esse tripé, os empreendedores nossos, dos 121 bairros, têm talento. Tem talento. Se nós fizermos isso, a economia de Fortaleza cresce ainda mais e cresce de baixo para cima, porque o Jean, que é barbeiro no Bom Sucesso, ele compra os insumos dele nas lojas, no comércio, né? O Flávio, que frita a batata, ele compra as batatas no comércio e os outros insumos. Então, isso, a economia, ela gira, gerando ainda mais renda e emprego para o nosso povo. Que bacana, Salmito. Rapaz, a conversa está tão boa que a gente mal vê o tempo passar aqui. Queria conversar mais, mas a gente tem um tempo aqui a bater. Salmito, essa minha postura econômica, eu vou pedir daqui a pouco para a Carol separar algumas perguntas que a gente recebeu aqui. Ela vai fazer a você. Mas eu queria fazer uma pergunta que eu acho fundamental. A gente precisa de investimento, precisa de dinheiro. A gente sabe, hoje a gente é a quinta capital do Brasil. Tem muita coisa a ser feita. Você citou vários. E a questão dos espaços públicos é uma verdade plena do que você falou. Eu passo em algumas praçazinhas, eu vejo uma comunidade tomando de conta e fazendo pequenos negócios acontecer nessas pracinhas. Isso eu testemunhei e fiquei muito feliz de ver isso. Mas, Salmito, como você poderia dizer para mim, para a gente estar tendo essa live aqui, como você poderia dar segurança para empresários que são multimilionários aqui da nossa cidade, investir mais na cidade ou até mesmo trazer investimento de outros estados, de outros países para Fortaleza? Um exemplo hoje que eu tenho vivenciado muito é ali a nossa beira-mar, que está sendo feita uma grande reestruturação ali, está ficando muito bacana, quase todo dia eu estou correndo, eu estou nadando ali, e a gente vê o tanto de pequenos negócios que tem naquela região. Mas como você, como pré-candidato, aí, pensa em trazer em grandes investimentos para a nossa cidade, para fazer essa roda ainda ficar mais forte, gerar mais emprego e renda e desenvolvimento para a nossa cidade. Para cuidar do nosso povo, né? Com certeza. Você citou o exemplo da beira-mar, né? Não foi combinado, né? De forma alguma. Eu fui o secretário de turismo de 2013 a 2014, no início do primeiro mandato do prefeito Alberto Cláudio. E eu cheguei lá para o Ministério do Turismo porque havia um contrato que se chamava Prodetur, que a Prefeitura de Fortaleza executaria com recurso próprio a obra da Prato Futuro e o Ministério do Turismo, na parceria, no contrato do Prodetur, faria o investimento da beira-mar, da requalificação da beira-mar, né? E aí, infelizmente, o ministro do Turismo disse, olha, a presidente Dilma contingenciou aqui o orçamento do Ministério do Turismo e nós não temos o dinheiro para fazer a obra da beira-mar. Eu falei para o prefeito Alberto Cláudio e nós ficamos com aquela situação. Eu perguntei ao prefeito se eu poderia, com a minha equipe, elaborar um programa para captar um financiamento internacional, que é a forma melhor do poder público, melhor, mais barata, mais eficiente, enfim, do poder público se capitalizar para fazer investimento público, alavancar a economia, gerar emprego e renda e receita, inclusive para o poder público, para pagar aquele financiamento. Essa é a lógica administrativa da gestão pública, né? Uma lógica moderna, uma lógica eficiente, uma lógica racional, inclusive fazendo a conta que é submetida aos técnicos do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento, na COFIEX, né? Então nós fizemos tudo isso, elaboramos o programa Fortaleza Cidade com Futuro. Se você chegar na beira-mar, qualquer cidadão de Fortaleza vai ver lá a placa da obra Programa Fortaleza Cidade com Futuro. Eu tenho a honra de ter sido o autor desse programa, eu e a minha equipe, sob a liderança do prefeito Alberto Cláudio. Se o prefeito não autorizasse, eu não teria feito, né? E nem a equipe. Então nós fizemos e captamos 83 milhões de dólares. Se colocar o dólar a R$5, que está a 5,60, né? Está mais de 5,60, se colocar R$5, dá mais de 400 milhões de reais. Esse dinheiro nós conseguimos para requalificar a obra da beira-mar. Aí tem gente que não entende de nada e o projeto é de poder, não é um projeto de
não é um projeto coletivo, não é um projeto de cidade, não tem experiência nenhuma na gestão pública, aí diz assim, ah, estou investindo na beira-mar e não estou investindo na periferia. Primeiro, o investimento foi inicialmente na periferia, na nossa periferia de Fortaleza. Agora, no final do segundo mandato do prefeito Alberto Cláudio, é que está investindo na beira-mar, né? E lembrando, quem trabalha na beira-mar, isso eu sempre repito, né? Quem trabalha na beira-mar não mora na beira-mar. Comunidades, quem trabalha na beira-mar mora nas nossas comunidades, ali na Palpina, mora no São Cristóvão, mora no Conjunto Palmeiras. E quem trabalha na beira-mar e mora nos 4 cantos da cidade de Fortaleza está levando renda que ela consegue na beira-mar e leva para a nossa periferia. Então, isso é verdade. O pessoal da beira-mar, eles falam isso. Você nada naquela área abrigada do Espigão em frente ao Náutico? Não, eu estou nadando em frente ao boteco. Em frente ao boteco. Ali tem um espigãozinho pequeno que foi feito do lado do espigão maior. Ali foi feito por mim quando eu ainda era secretário de turismo. E o espigão em frente ao Náutico, que criou aquela área abrigada maior, também foi feito por nós. Então, assim, eu tenho essa experiência de saber elaborar programas de financiamento internacional, né? Saber, isso daí também não se faz. Além de precisar saber fazer o programa, precisa ter a cultura fiscal. A prefeitura tem que estar com as suas contas equilibradas, porque senão não tem a autorização nem do banco, da diretoria internacional do Banco Mundial, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do Banco de Desenvolvimento da América Latina, que são todos bancos de fomentos, parceiros da Prefeitura de Fortaleza, né? E eu tenho uma relação direta com todos esses bancos e tive a honra, inclusive, de apresentar do Banco Mundial, 2 representantes do Banco Mundial, ao secretário Samuel, que hoje é pré-candidato a prefeito de Fortaleza pelo PDT, na época ele era secretário de Infraestrutura, e a secretária Águida Muniz, que hoje tem um programa Fortaleza Cidade Sustentável. O programa Fortaleza Cidade Sustentável, financiado pelo Banco Mundial, eu tive a honra, lá em 2013, 2014, de apresentar, né, a esses 2 secretários. Então, Salve, tem aqui um negócio aqui de 3 minutos para responder 2 perguntas e a gente poder encerrar. Vamos começar a testar o nosso futuro prefeito aí, se chegar ao cargo agora, para a realidade. A caixa de perguntas mais cedo foram muito, vai ser difícil perguntar várias, vamos escolher 2. Foi do Paulo Augusto Paz, ele perguntou quais as mudanças na SEUMA poderiam ser feitas para ajudar o empreendedorismo de Fortaleza. Muitas mudanças já foram feitas, é importante a gente dizer isso. Antes da gestão do prefeito Alberto Cláudio, o Sinduscom, o Sindicato da Indústria da Construção Civil, afirmava que havia entre projetos da iniciativa privada cerca de 5 bilhões de reais de projetos que levavam em média 6 meses para um projeto daquele ter uma resposta. Para ter uma resposta. Não significa que a resposta é sim, não. Podia ser uma resposta sim, podia ser uma resposta não. Hoje não. Hoje nós temos o Fortaleza Online. Então, a Prefeitura de Fortaleza avançou muito. Avançou muito. Agora, pode avançar ainda mais. Como é que eu avalio que pode avançar ainda mais? Unificando as licenças. Né? Então, em alguns setores, algumas licenças não necessariamente precisam ser anuais. Agora, isso aqui eu não estou afirmando, porque eu tenho que ter a responsabilidade de submeter essas ideias, né, primeiro a técnicos, para ver a viabilidade, né? Porque qual é a nossa intenção? A intenção é de fazer o poder público, não pode criar uma burocracia que cria dificuldade e atrapalha a vida do empreendedor. Ora, se o empreendedor é que gera emprego e renda, como é que o poder público vai atrapalhar quem gera emprego e renda? Ao contrário, tem que apoiar. Então, respondendo objetivamente, como é que a SEUMA pode avançar ainda mais? Antes demorava 6 meses, era a média, hoje demora 30 minutos. 30 minutos. Oi. Vai cair agora como é que pode avançar? Como é que pode avançar? Pode avançar unificando algumas licenças, tirando algumas licenças anuais para serem licenças trienais. Então, essas mudanças podem sim acontecer. Pois não. Salve, vai cair, mas eu vou abrir de novo para a gente encerrar esse bloco aqui, para a gente não deixar sem resposta pessoal. Pode ser? Aí mais 5 minutos. À vontade, estou à disposição. Eu estou literalmente em casa. Tá bom, então.
Só encerrar aqui. Tá, joia.